Graça e paz, amado irmão, bem-vindo ao nosso devocional para abençoar o seu dia, declarando sobre esta quarta-feira o favor do Pai sobre a sua vida. O Senhor coroa este ano de misericórdia e graça. Por onde você passar, a graça de Deus vai te prosperar, produzir poder através da sua vida. Pessoas serão abençoadas, negócios serão estabelecidos. O Senhor vai te dar grandes ideias criativas. Deus vai te dar criatividade para soluções que vão trazer benefício para você, para sua casa e para esta geração. Em nome de Jesus, você foi escolhido para ser a própria bênção. Como filho de Abraão, você é herdeiro deste mundo, diz a palavra de Deus. E a palavra não pode falhar. O Senhor vai te exaltar, te colocar à frente e não atrás, por cabeça e não por debaixo, diz a palavra de Deus. Que o Senhor possa promover você, te dar promoções aonde você está, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Bom dia, Adão Mendes. Bom dia, Rosa. Bom dia, Leonardo. Como estão? Kedma. Aleluia. Louvado seja Deus. Olá, Alex, Amália, Ingrid, Indiara, Rafael, Rocha, professor Dilnei. Aleluia. Glórias a Deus. Estamos nos Salmos, na nossa maratona dos Salmos. Hoje o Salmo 105, um Salmo de Davi, de louvor, de reconhecimento dos feitos de Deus, a narrativa sobre a história de Israel. Este Salmo revela coisas que você não encontra nem na descrição de Gênesis, sobre a casa de Abraão, Isaque e Jacó, e nem em outras partes da palavra de Deus, mas é revelador saber como o Senhor é poderoso, como o Senhor age com amor, Ele é eterno, perfeito em tudo que faz, amém? Amém, bom dia Fabiano, pastora Rosana, amém Adriana, Elze, bom dia, aleluia, louvado seja Deus, amém? Não deixe de convidar alguém para participar da live também, sempre há alguém precisando ouvir a palavra de Deus. E a cada manhã a palavra de Deus se renova sobre as nossas vidas. Eu declaro sobre você o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que você saiba a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e a sobreexcelente grandeza, ou a suprema grandeza do poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, você que crê, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te conceda abundância em todo entendimento de sabedoria espiritual, para que você seja luz neste mundo, para que você seja um influenciador, um sal nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Sempre devemos profetizar as palavras de bênção. O Salmo começa assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Aleluia. Glórias a Deus. Lembro-me daquela canção: grande és tu, né? Quão grande é o meu Deus, oh, quão grandes são as suas obras. Gloriai-vos no seu santo nome, alegres o coração dos que o buscam, Senhor, ó Senhor. Então veja que o salmista é um salmista que era apaixonado pela presença de Deus, pelo louvor, pelos altos louvores a Deus, pela adoração. Essa foi a marca da vida de Davi. Quem adora reina. Quem adora sobrepuja as tempestades da vida. A Bíblia diz que em todos os seus empreendimentos, Davi foi bem sucedido, porque o Senhor era com ele. Amém? E você vê a linguagem, né, de Davi, o grande rei de Israel, dizendo: glorificai, rendei graças ao Senhor, mencione as suas maravilhas. Amém? Assim deve ser conosco. Devemos mencionar as maravilhas de Deus, os feitos de Deus, porque isso vai manifestar a fé. Amém? O nosso coração vai se encher da fé. O verso 4, ele diz: buscai o Senhor e o seu poder. Buscai-o perpetuamente, a sua presença. Então, buscai o Senhor e o seu poder. Buscai-o perpetuamente. Amém?
buscai a sua presença. Então veja que Davi coloca aqui a sequência necessária para o equilíbrio entre o poder e presença de Deus, presença e poder. Você sabe que se você busca o poder sem ter a presença, isso vai torná-lo um fanático. Você tem que ter presença, relacionamento com Deus e manifestação do poder. O poder deve ser um resultado da intimidade. Não busque o poder primeiro, busque a presença primeiro. Assim, você vê também quando Deus chamou Moisés e disse para eles ir até o faraó e dizer que o povo tinha que sair, Moisés disse, quem sou eu? Quem sou eu? Eles vão perguntar o teu nome, qual é o teu nome? O Senhor disse, diga que eu sou o que sou. A minha presença estará com você, eu irei com você. Antes de produzir os milagres, o poder, os sinais, as maravilhas no Egito, Deus se revelou a Moisés. Deus se revelou como eu sou, Ele é. A Bíblia diz que nós devemos crer que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele é o eu sou. Ou seja, Ele é a sua necessidade, Ele é o provedor de toda e qualquer necessidade para o presente. Ele é o constante, presente. Amém? O eu sou. Tudo passa, problemas passam, passamos, pessoas passam, príncipes passam, os famosos passam, pobres passam, tudo passa na vida. Mas Deus, Ele é o único que permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então você tem que crer que Ele é. Isso fala de presença de Deus e assim Ele vai galardoar você. Amém? Todos que buscam a Deus encontrarão uma resposta. Não há nada que limite aquilo que você pode ter em Deus. Nada. Quem é que pode limitar a profundidade do conhecimento de Cristo, a manifestação do Espírito, dos seus dons, da sua liberdade sobre a sua vida? Ninguém. Nada pode impedi-lo. Amém? Aleluia. Isso nos livra de qualquer complexo de inferioridade para termos aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então buscai o Senhor, busque o Senhor, que o seu coração neste dia se volte para o Senhor em expressões de louvor, de intensidade. Se você está em meio à dor, que no meio desta dor você receba o consolo da presença do Espírito Santo, o consolo, a força, que Ele alimente você com graça, que a paz guarde a mente e o coração, que a força que venha através do Espírito Santo te levante, te fortaleça para continuar em nome de Jesus. E aí Davi passa a narrar então várias fases do povo de Israel. Eu vou resumir porque o salmo é muito grande. E ele diz, lembrai-vos das maravilhas que ele fez. Lembrai-vos dos prodígios, dos juízos dos seus lábios. Bem, lembra-te perpetuamente de Deus, dos seus feitos. Lembra-te, porque Deus é um Deus que não esquece a aliança que fez, a palavra que Ele empenhou. Ele falou e certamente acontecerá. Amém? É o que a Bíblia está dizendo. O Senhor é um Deus de aliança. Amém? Deus fez uma aliança conosco em Cristo Jesus. Uma aliança não pode ser destruída. A Bíblia mostra que quando Deus chamou Abraão, Abraão vivia debaixo da graça e Abraão, então, ele inicia um caminhar de fé com Deus. Deus o chama para uma aliança. Mas Abraão, ele fica à parte e depois de sacrificar os animais e colocar as partes voltadas uma para a outra, ele entra no estado de sono, diz a Bíblia, mas ele vê um fogo, um imenso fogo e uma tocha passando entre as partes, fazendo o símbolo do infinito. Esse fogo que queimava o sacrifício era Deus, e a tocha, Cristo Jesus. Ali foi inaugurada a nova aliança em figura. Isso significa que a nova aliança é firmada entre Deus Pai e Deus Filho. Uma aliança só pode ser destruída com a morte de uma das partes. Como Deus não morre, Jesus não morre, porque são
eternos. Então a nova aliança é uma aliança eterna, firmada entre o Pai e o Filho. Mas como participamos dela? A Bíblia diz que pela fé Deus nos inseriu em Cristo Jesus. Quando você crê na obra do Calvário, Deus te incluiu em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Isso é poderoso. Em Cristo Jesus. Você tem que mencionar versículos constantemente, decore os versículos que mencionam em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinamos por Jesus. Isso significa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos herdeiros das mesmas promessas. Aleluia. Assim como Deus nos deu o seu Espírito, Ele nos colocou em Cristo Jesus na sua herança, na sua pessoa. Aleluia. Isso é aliança. Ninguém pode destruir isso. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. O seu destino é maravilhoso. O seu futuro é o trono. Você não precisa se abalar com coisa alguma, porque o sangue de Jesus te posiciona como um rei e sacerdote nesta terra. O Senhor lembra da sua palavra, da sua promessa. Glórias a Deus. Aleluia. Seguindo os versos, Davi diz assim: a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Deus chama todo aquele povo de ungidos, de profetas, e nós sabemos que eles não eram nascidos de novo, mas por causa da nova aliança, você foi feito rei e sacerdote para Deus, e você é profeta de Deus nesta nação. Você é ungido de Deus, você recebeu a unção, diz a Bíblia. A unção que vem do santo, que te ensina, que te capacita para realizar o teu propósito, que leva você a produzir resultados na sua vida em qualquer área. A unção que se manifesta na sua vida, a habilidade do Espírito Santo, essa é a unção, a habilidade do Espírito Santo, amém? O Senhor protegeu, não permitiu que aquele povo fosse oprimido, não permitiu, e o Senhor também não permitirá que nenhum mal suceda na sua casa. Em nome de Jesus, que todos aqueles que se levantem contra você caiam por terra, que todo argumento mentiroso, toda mentira contra a sua vida, ela seja desmascarada. Em nome de Jesus, que o Senhor, que o teu escudo e proteção te cerque de todos os lados e nenhum dardo inflamado do maligno atingirá o seu coração. Eu declaro que todo pensamento de morte, todo pensamento de tristeza, de depressão na sua alma, saiam em nome de Jesus, amém? Aleluia. O Senhor ordenou: não toquem nos meus ungidos, não toquem nos meus profetas. Esse é você, é a sua casa, os seus filhos, e por isso nós liberamos a palavra na terra em concordância com a palavra dos céus, para que seja estabelecido que você é guardado, você é livre do mal, das ciladas, das trevas, que neste mundo caótico você é coroado de glória, de graça, de favor do Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aí Davi passa a narrar todos os feitos poderosos de Deus no Egito. Ele diz que o povo, os filhos de Abraão, eram 70 pessoas, diz Gênesis, que foram para o Egito depois de José ser revelado como o filho que ainda estava vivo. E esse povo cresceu de 70 pessoas, eles se tornaram milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Até que chegou o tempo então que o Senhor permitiu que um faraó não se lembrasse mais de José, e esse faraó, com medo da imensidão desse povo que era forte, Davi diz que Deus fez o povo fecundo e o seu povo, ele o tornou mais forte do que os seus opressores. Aí Faraó começou a oprimir, mas o povo de Israel era mais forte do que todos os egípcios. Você vê isso quando o Faraó manda matar as crianças, dizendo para as hebreias, parteiras,
para as parteiras o seguinte: olha, quando você for, né, fazer o parto, se for menino, mate. E elas voltaram dizendo: olha, nós quando chegamos lá, elas já deram à luz, porque as hebreias são mulheres fortes, amém? Isso significa que o Senhor te fez mais forte do que qualquer pessoa neste mundo. Se você está no reino de Deus, você está do lado mais forte. Você é mais forte, você é cheio de vigor, de sabedoria, de força física, de força emocional. Nós vivemos num mundo onde existe um abismo emocional, onde as pessoas são completamente afligidas, mas você não, você é mais forte, porque o Espírito Santo habita em você. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor te torna mais forte. Quando Paulo fala sobre a armadura do crente, ele diz: sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a força do Senhor está sobre a sua vida, amém? Você está plugado em Deus, no poder de Deus, na força de Deus. Ora, quem é mais forte que Deus? Quem é mais forte? Qual energia, qual poder é mais forte do que o poder de Deus? Nenhum. E você participa deste poder, amém? Aleluia. Assim como Deus ungiu a Cristo Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem, o Senhor ungiu com espírito e com poder, assim com você, porque o Senhor é contigo também. Aleluia. Louvado seja Deus. Bem, então Davi começa a narrar todos os feitos, aquelas pragas, sinais milagrosos, mostrando o seu poder, exaltando a sua glória, anunciando a sua majestade, o seu glorioso nome, como diz Gênesis e Êxodo, que Deus espalhou sobre todas as nações o conhecimento do seu poder. Então, verso 37 diz: fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Eu quero que você pense um pouco nisto comigo. Deus fez o seu povo sair do Egito com prata e ouro. Prata e ouro, ou seja, prosperidade, riqueza. O povo de Deus saqueou o Egito. A maior potência daquela época foi saqueada. Todo o ouro, toda a prata, objetos preciosos, tecidos preciosos foram levados pela multidão do povo de Deus. Por que Deus tira o seu povo com riquezas? Por que o Senhor, de fato, deseja prosperar os seus filhos? Porque há um propósito para a riqueza que Deus quer te dar. Deus tem um propósito. Em Israel, esse propósito foi visto quando edificaram o tabernáculo de Moisés. Lá na frente, quando Deus traz a visão do tabernáculo para Moisés, ele diz: aquele cujo coração voluntariamente deseja ofertar, traga o ouro, traga prata, traga tecidos. E a Bíblia diz que todo o povo se comoveu. E Moisés chegou a um ponto de dizer: não precisa trazer mais nada, não precisamos mais nenhum ouro, nenhuma prata, nenhum objeto precioso, porque nós já temos em abundância. Que maravilha isso! Quando o povo entende que a riqueza está conectada ao propósito da casa de Deus, amém? Da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando todos de fato entenderem isso, honrando ao Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, haverá uma revolução na sua vida, uma revolução de prosperidade. Você está conectado a um propósito maior. Toda riqueza está conectada ao propósito da eternidade. Louvado seja Deus. Mas também o Senhor tirou o seu povo. Havia velhos, crianças, certamente bebês. E entre eles não havia um só inválido, um só enfermo, um só. Não havia ninguém com dor nas costas, dizendo: eu não vou conseguir caminhar no deserto. Não havia ninguém com um problema nas pernas, problemas nos olhos, problemas nas articulações, problemas nos estômagos. Não havia nenhum só inválido, diz a Bíblia. Como isso é possível? Como é possível numa nação
inteira, de milhões de pessoas, não havia um só inválido, porque ao sair do Egito, eles haviam comido do Cordeiro, a comida celestial, que é Cristo Jesus, a palavra falada de Deus. Jesus disse para o diabo, nem só de pão físico, né, natural, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra falada é a palavra revelada, a palavra vivificada, conhecida como a palavra rema de Deus. Então, o homem, nós sobrevivemos pela palavra rema de Deus. E essa palavra, simbolizada ali no Cordeiro, deu força, saúde para o povo. Por isso, quando você participar da Santa Ceia, Jesus disse que ao tomar o pão, este pão que você toma é o corpo de Cristo. É assim que ele diz, este é o meu corpo. Isso significa que ao participar da ceia, você também a toma por fé, sabendo que você participa da saúde de Cristo Jesus. A saúde que o Cordeiro lhe dá. E não havia um só inválido. Aleluia. Não havia ninguém reclamando de dor no meio daquela multidão. Por quê? Porque o Senhor nos curou. Amém? A cura faz parte da nova aliança. Quando Jesus disse, está consumado, ele levou sobre si toda a maldição da lei, toda a maldição que era consequência do pecado. O pecado cometido por Adão, o pecado cometido por toda a humanidade, o pecado cometido por nós que nem havíamos nascido ainda. Ele levou sobre si todas as nossas dores, diz a Bíblia, todas as nossas enfermidades. As feridas no seu corpo são para a nossa cura. O corpo de Cristo é para a nossa cura. Assim ele foi dilacerado, moído, diz o profeta Isaías, para que nós pudéssemos ter saúde. Então quero dizer para você que prosperidade, que riqueza e saúde fazem parte do plano de Deus, da aliança eterna feita em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo João, um ancião, depois de muitos anos, né, vivendo com Cristo Jesus, depois de ter a revelação do Apocalipse, João escreve, oro para que você seja próspero e saudável, assim como é próspera a tua alma, que você seja próspero e saudável. Aleluia, amém? Então, e o Senhor quer de fato que você desfrute disso, prosperidade e saúde. Eu declaro em nome de Jesus que toda e qualquer enfermidade no seu corpo seja desfeita em nome de Jesus. Que toda dor desapareça em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, toda obra do diabo contra a sua saúde seja desfeita e essa doença desapareça. Eu libero nesta hora uma palavra de cura sobre você. Ser curado em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor te guia num caminho de prosperidade, de avanço, que não há maldição contra a tua casa. Não há, em nome de Jesus, que o Senhor abriu todas as prisões, todos os grilhões foram quebrados e você é livre. Não há nada que te prenda. Eu declaro que toda prisão no passado, nas decepções, nas amarguras da vida sejam desfeitas. Em nome de Jesus, que a sua alma seja livre, suas emoções, seus pensamentos, sua vontade sejam todos santificados pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Eu declaro vida e paz. Eu declaro o poder da ressurreição da vida que vence toda a morte, operando eficazmente em você, muito mais abundantemente além do que você pensa ou pede, segundo este poder que opera na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você e sua casa são cercados pelo favor do Pai. Aleluia. E o Senhor é o teu Pai. Israel era servo de Deus. Eles eram servos de Deus. Você é nascido de Deus. Você é filho de Deus.
Você tem a mesma natureza de Deus. O Espírito Santo veio morar em você. Você está em Jesus. Eles não estavam em Cristo. Você está em Cristo. E se Deus fez isso por eles, por serem povo de Deus, quanto mais a você. É por isso que Paulo diz, aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele, graciosamente, as demais coisas, todas as nossas necessidades, para uma vida de paz, alegria e abundância, elas são supridas em Cristo Jesus, amém? Em nome de Jesus, por isso, desfrute do banquete da graça, no banquete da graça, em nome de Jesus, resista a todo pensamento mentiroso, resista a toda palavra contrária, resista pela fé, não permita que o diabo vença você através de argumentos, sentimentos, que a sua boca seja um instrumento do poder de Deus para declarar essas verdades poderosas, amém? Glórias a Deus, aleluia. Bem, Davi segue dizendo que quando eles saíram, o Senhor estendeu uma nuvem que lhes servia de toldo, amém? Então veja um toldo, né, protegendo eles do sol intenso do deserto e um fogo para os alumiar de noite. Israel marchava de dia ou de noite, porque a noite era um dia, eles não precisavam parar por causa da noite. Significa que Deus, que é luz, que está na sua vida, Ele ilumina o seu caminho. E não há trevas para você. Não há. Para Deus, dia e noite são a mesma coisa. Assim para você também. Amém? Não haverá indefinição na sua vida. Você sempre terá luz para perceber o caminho, o próximo passo do Senhor para você. A Bíblia diz que eles pediram e Deus fez vir cordonizes, saciou com pão do céu, maná, fendeu a rocha, brotaram águas, correram qual torrente pelo deserto. Davi passa a enumerar as grandezas de Deus, cuidando do seu povo. Eles tinham sede, a rocha dava água, a rocha. Pedra não tem água, pedra é sólida, a rocha é sólida, mas para Deus, que não há de maneira alguma diante dele, não há impossíveis, amém? Deus pode tudo, ele faz sair água da rocha, ele abre o mar vermelho, ele traz a provisão, ele dá ordem à criação para te favorecer, ele produz pão do céu e faz chover pão, imagina, chover pão do céu, amém, para te sustentar. Ele fez isso com o seu povo, fará isso por você. O Senhor diz aqui, porque estava lembrado da sua santa palavra. Deus não esqueceu, amém, da aliança que ele fez em Cristo Jesus. Ela não pode esquecer. Você deve constantemente lembrar da aliança que o Senhor tem com você em Cristo Jesus, amém? Aleluia, deve agradecer a Deus por essa grande aliança. Deu-lhes as terras das nações e se apossaram do trabalho dos povos, para que guardassem os preceitos e observassem as leis. Aleluia. Assim Davi encerra esse grande salmo, amém, aleluia, narrando os feitos, as maravilhas de Deus, e eu declaro a graça que não pode ser medida, amém. Oh, como Deus nos ama, amém? Deus nos ama e já deu provas que nos ama. E por isso eu declaro este dia um dia cheio do favor do Senhor. Que se houver grilhões, eles sejam quebrados. Que você caminhe em triunfo, na prosperidade de Cristo Jesus, saudável, você e a tua casa, em nome de Jesus. Se você está enfermo numa cama, eu ordeno em nome de Jesus, levante-se, em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo te levante curado, em nome de Jesus, amém, no nome precioso de Jesus, amém, eu assim declaro. Aleluia, louvado seja Deus, amém, amados irmãos, aleluia, que bom tê-los aqui, compartilhem a palavra, sempre comentem, deem um amém, assim nós
anunciamos o Evangelho, apressando a volta de Cristo Jesus. Abraço carinhoso a todos, em nome de Jesus, até amanhã.